Fala, meus queridos, no vídeo de hoje eu vou mapear o funil do Johnny Vicari e vou dar aqui algumas sugestões e dicas de automações que poderiam ser implementadas no ecossistema dele para ajudar ele dentro do negócio. Então, seja economizando tempo operacional, sendo mais efetivo em algumas estratégias, vou avaliar aqui, como eu sempre falo para vocês, de forma superficial com o que eu consigo enxergar, porque para você implementar automações para um negócio, você precisa ter contato direto com o dono do negócio. Mas então, vamos aqui para o vídeo para vocês entenderem quais automações eu iria implementar e que eu acredito que poderiam ajudar muito ele no dia a dia. Então, bora para o vídeo. Bom, meus queridos, estou aqui no canal do Johnny, um canal muito conhecido, principalmente no nosso meio, né, de criação de conteúdo, mercado digital. Então, eu mapeei aqui por alto o funil dele para dar algumas sugestões de automações que eu já implementei para outros clientes ou já implementei para mim mesmo, e eu acredito que poderia ser muito benéfico para o Johnny, considerando o que eu conheço do ecossistema dele, tá? Então, é o seguinte, trouxe aqui uma apresentação com as sugestões e um pouco do funil dele para dar essas sugestões e explicar sobre as automações. Primeiro, meus queridos, antes de falar sobre a implementação das automações, é muito importante você entender que para implementar automações, existe algo antes que você tem que fazer de implementar as automações, que no caso é você criar um sistema completo, fazer a instalação de um ambiente de automações para você conseguir levar isso de forma profissional e consistente, e não seja algo que você vai implementar ali que em poucos dias vai cair e vai parar de funcionar. Então, antes de chegar aqui e falar sobre a parte das automações especificamente, a gente vai passar aqui no detalhe, vai até falar aqui sobre a biblioteca de anúncios do Johnny, a gente precisa entender como instalar, tá? Então, como que eu faria essa instalação para o Johnny? Eu recomendaria para ele, né, fazer a instalação de um sistema completo, no qual ele precisaria contratar duas únicas plataformas. Ele precisaria de um domínio novo. A gente não utilizaria o domínio dele que ele já utiliza para vender os infoprodutos ali, que ele tem a página dele. A gente pegaria o domínio novo e a gente teria um servidor na Hostinger, uma VPS. Dessa forma, a gente faria a instalação via terminal de 3 sistemas, que são os sistemas principais que a gente precisa para gerir as nossas automações, que é o Portainer, que a gente tem aqui. Instalado dessa forma, ele já economizaria, a gente tem um valor aqui do Portainer em nuvem, né, quando você entra ele na internet, de $199. Dessa forma que eu faria a instalação, seria a forma gratuita, então ele economizaria muito já com a instalação, e a gente teria aqui também a instalação do N8N, que outra plataforma também que a gente economizaria muito, a plataforma principal que a gente vai utilizar para fazer as automações, né, ele teria aqui uma economia de R$125 mensais, sendo que aqui nesse N8N em nuvem você tem uma limitação, né? Então aqui no caso, como vocês podem ver, a gente tem aqui o valor, ó, de 2,5K, o valor não, né? A quantidade de automações e flows que você pode executar, isso quer dizer que ele poderia executar 2.500 por mês, já é uma quantidade ok, né? Mas você tem que pagar 125 por isso. Da forma que eu faria a instalação, seria de forma gratuita e sem limitação de quantas vezes vai disparar. Então, se ele quiser disparar 10.000 automações, ele poderia dentro da forma que a gente instala aqui. E no mais, a API Evolution para ter essa comunicação com o WhatsApp ali. E vocês vão ver que para o Johnny eu acho que seria bem interessante, considerando o objetivo do infoproduto dele, seria algo que ia agregar bastante essa conexão com o WhatsApp. Então, beleza, vamos entender o funil dele, o que eu avaliei aqui, o que eu acredito que faria sentido ele implementar dentro do sistema dele, tá? O Johnny, então, ele tem como foco aqui, se a gente vai aqui no canal dele, ele tem aqui o Clube de Criadores, que é o link principal. O Clube de Criadores, né, um infoproduto onde ele ajuda pessoas a criarem conteúdo e ele tem uma comunidade ali, né, onde tem essa interação. E aí aqui no caso, dentro da página dele, quando você clica, né, em quero fazer parte do clube, algo que eu acrescentaria aqui, até no vídeo que eu falei sobre o Elton Luiz, as automações que eu implementaria para ele, o Elton já faz isso e eu recomendaria isso para o Johnny, que é fazer a parte do traqueamento avançado. Quando você clica aqui, quero fazer parte, o Johnny ele já envia direto para o checkout dele. E é muito interessante se você consegue colocar um pop-up de formulário aqui, a pessoa clica. Então, é igual o do Elton Luiz, eu vou até mostrar aqui para vocês.
deixa eu pesquisar aqui, ó. Eu faço isso também no meu produto e funciona bastante. Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Quando você entra aqui, ó. Hoje nós vamos falar e sobre você este livro aqui. Clica aqui, ó. Aparece esse pop-up. Eu recomendaria o Johnny colocar isso para a gente poder implementar a primeira automação, que seria a automação de traqueamento avançado. Não sei se ele tem isso, né, através do checkout aqui da QIFI, mas ele colocando um pop-up assim, como o Elton tem aqui, na hora de clicar nesse botão, a gente consegue implementar essa primeira automação, que é o traqueamento de leads. O que isso conseguiria ajudar o Johnny, tá? Se ele implementa esse formulário e todo mundo que cadastra, por exemplo, de um vídeo dele específico, então se a gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui no YouTube, se a gente voltar aqui no YouTube, se o Johnny, ele implementa essa parte aqui de... Se ele implementa essa parte aqui, ele consegue saber exatamente de qual vídeo veio os leads dele, tá? Então, por exemplo, ele coloca as UTMs aqui, ó, se vocês forem clicar, dá pra ver que ele coloca as UTMs certinho pra rastrear, tá vendo? Então ele coloca aqui, ó, UTM Source YouTube, tá? Então ele sabe que veio do YouTube quando sai a venda. Aqui no caso do UTM Medium, né, ele coloca como vídeo. E aqui na campanha ele coloca como orgânico. Na verdade, ele usa campanha como orgânico e conteúdo como Talking 01, né? Ele coloca aqui. Se ele mapear com esse formulário as conversões dele antes da pessoa comprar, porque aqui ele consegue saber exatamente de onde a pessoa comprou. Mas ele poderia, com esse acréscimo do formulário dentro da página dele, mesmo que a pessoa não compre, ele sabendo de onde está vindo a maioria dos leads dele. Mesmo que a pessoa não chegue a finalizar a compra. Porque ele ia ter esse formulário, como o Elton aqui, né? Ele captaria esses leads e a partir aqui da automação de traqueamento avançado, quando a pessoa se cadastrasse, um webhook seria disparado, a gente enviaria esse webhook para uma planilha com todos os dados. Então a gente ia conseguir coletar nome, telefone, e-mail, de onde ele veio. Então a gente ia pegar esse UTM Content, esse UTM Source, a gente ia pegar todas as informações, ele ia ter uma planilha, né? No caso é um mini CRM, um CRM simplificado, ele ia ter essa planilha com todo mundo para saber exatamente de onde veio e de forma facilitada para visualizar. E aí, consequentemente, ele com certeza já faz isso, né? Mas aprimoraria ainda mais a estratégia de entender qual tipo de conteúdo ele grava, qual tipo de conteúdo está trazendo mais oportunidades de venda para ele. Então, a partir dessa automação, dentro do N8N, via webhook, a gente faria essa implementação. E além disso, junto, né, com esse envio que já ajudaria ele a organizar, visualizar tudo isso, a gente conseguiria fazer o disparo aqui, ó, dessas mensagens. Então, assim que a pessoa se cadastrasse e ela não comprasse, a gente conseguiria fazer através dessa automação, de forma unificada, o envio dessas mensagens recuperando aquela pessoa. Então, se a pessoa chegou até aqui, clicou em quero fazer parte, cadastrou e não comprou, a gente teria os dados dessa pessoa para mandar ali, ei fulano, tudo bem? Vi que você se cadastrou, mas não finalizou a compra. Isso poderia ajudar na taxa de conversão dele também. Então, beleza. Traqueamento de leads, a gente precisaria implementar esse formulário, né? Então, a gente colocaria aqui, né, mais form, a gente teria que implementar o formulário e implementando o formulário na página, consequentemente, a gente faria esse traqueamento que conseguiria ajudar ele tanto no mapeamento de onde está vindo as conversões, quanto também nessa recuperação de carrinho através dessa parte aqui do envio de mensagens. Beleza. Outras automações que eu pensei para ele, eu trouxe mais duas aqui, foi o criador de direcionamento. Como o Johnny, ele pega muita referência, ele está sempre estudando, né, os conteúdos dele, os conteúdos do YouTube para produzir os conteúdos dele e ajudar os alunos dele, eu pensei que a gente poderia fazer aqui uma base de dados personalizada com tudo que ele já tem. Então a gente criaria aqui, no caso, essa base de dados personalizada e a gente teria um agente de IA que beberia nessa fonte de tudo que ele já construiu daqui, pegaria todas essas informações, estética de thumbnail, estética de vídeo e tudo mais, criaria essa base de dados personalizada e aí, semanalmente, a gente poderia ter aqui um agente de IA que ele ia começar, ele ia ter um prompt específico, né? Eu teria que conversar com o Johnny qual que seria o objetivo dele, mas o que eu pensei seria nesse direcionamento estratégico para mandar para os alunos dele alguma estratégia ou para ele mesmo do que ele pode fazer naquela semana. Vamos colocar aqui para a gente focar, né, para interno para ele, depois eu vou falar aqui da sugestão para os alunos também. Ele faria direcionamento para ele mesmo ali de quais tipos de vídeo ou qual tipo de thumbnail ele poderia fazer naquela semana,
baseado nessa base de dados personalizada que a gente ia montar com todo o conteúdo que ele já adquiriu, e a gente teria um agente inteligente especializado que toda semana ia estar ficando mais inteligente criando esses direcionamentos com essa base de dados personalizadas. E aí a gente poderia fazer vários direcionamentos, tá? E conectar com várias ferramentas. Então a gente poderia enviar, se ele utilizar um ClickUp, a gente já consegue enviar, por exemplo, esse direcionamento e esse cronograma direto aqui para o ClickUp. Ou a gente pode criar aqui, atualizar um documento dentro do Google Docs. E além disso também ir alimentando a base de dados com esses registros para a gente retroalimentar o nosso agente e deixar ele cada vez mais inteligente. Então, eu faria isso no caso, isso poderia ser direcionamento para um cronograma, para uma estratégia de vídeo ou até para um anúncio, né? A gente teria que entender, como eu falei, é muito importante entender com o dono do negócio o que ele precisa para saber quais automações vão ser realmente efetivas para o negócio dele. E aí, no mais, por último aqui, a gente tem o mapeador de canais, tá? Então, no mapeador de canais, como o Johnny ele tem muito isso de procurar conteúdo no YouTube para passar tanto para os alunos dele quanto para ele mesmo, a gente conseguiria fazer uma automação básica aqui de mapeamento de vídeos e títulos que estão sendo feitos em canais concorrentes ou que ele quer acompanhar. Então a gente colocaria o ID do canal aqui dentro da automação e a gente consegue fazer essa integração direta já com a API do YouTube e puxaria, né, desses canais aqui os títulos e vídeos que estão sendo feitos e a gente conseguiria criar um código de acordo com a necessidade dele do que ele quer fazer, né? Então a gente poderia, por exemplo, filtrar os títulos ali, aí colocar dentro de uma planilha para já ajudar ele com ideias de títulos. A gente já poderia conectar isso aqui diretamente com uma API do WhatsApp também, para, por exemplo, fazer um envio semanal para dentro do clube de criadores dele no WhatsApp, dando sugestões de títulos para essa semana. A gente poderia fazer toda essa conexão e fazer esse mapeamento aqui de todos os canais que ele quisesse, tá? A automação permite fazer isso. E aí, no caso, nessa automação especificamente, seria uma automação de título, né? Que está sendo postado dentro dos canais e os vídeos que estão sendo mais visualizados também. Mas a gente poderia usar para a gente profissionalizar ainda mais a API Fi para a gente conseguir pegar os dados dos vídeos. Então, pegar a quantidade de visualização e tal. Seria um trabalho bem robusto a ser feito, mas faria muito sentido para ele, considerando que ele trabalha com isso. Ele conseguiria tanto melhorar a criação de conteúdo dele nessas estratégias e análises, ele aperfeiçoaria isso, facilitaria para ele fazer, economizaria muito tempo, quanto também produzir isso para enviar para os alunos e facilitar também nessa parte do infoproduto dele. Então, meus queridos, no mais, essas seriam minhas sugestões. E só para completar aqui, como eu trouxe também para o Elton Luiz, aí eu vou deixar aqui no final desse vídeo o vídeo do Elton Luiz para você ver as automações que eu sugeri para ele também. Ele poderia, o Johnny, né, ele faz anúncios aqui também. Então eu fui na biblioteca de anúncios aqui, pesquisei pelo perfil dele e ele faz anúncios também vendendo o clube de criadores. E aí no caso, da mesma forma no vídeo do Elton Luiz, mas aí eu não vou falar nesse vídeo, se você quiser ver, vale também, né, essas automações que eu sugeri para o Elton, vale para o Johnny também. A gente tem aqui as automações de tráfego pago, que seria as automações de atualização de criativos nas campanhas, para subir criativos automáticos ali em campanhas que ele já tem rodando, os agentes analistas internos de campanha de tráfego pago. Eu não sei se o Johnny tem um gestor ou não, mas ele poderia otimizar essa análise das campanhas dele, se ele faz por conta própria, com esse agente, que facilitaria muito para ele. Aí tem aqui a mensuração de campanhas também, mas no mais, se vocês tiverem interesse, vou deixar aqui no final para vocês. Então, meus queridos, no mais é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e tenham trazido insights. Você que não faz automações, entender a quantidade e as possibilidades que existem de automações para você implementar dentro de um sistema como esse. E Johnny, né, se você estiver assistindo esse vídeo, você que faz React aí e quiser entender um pouquinho mais sobre automações, como poderia ser implementado para o seu negócio, fica à vontade para me chamar no Instagram. O link, né, do meu Instagram tá aí na descrição. E no mais é isso, meus queridos. Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo. Se vocês quiserem entender como fazer isso do zero avançado e desenvolver todas essas habilidades também, o link da minha comunidade tá na descrição e eu espero vocês lá. Eu vou deixar um vídeo aqui do Elton Luiz, tá? No final, para vocês assistirem, verem as automações que eu sugeri para eles também e você tirar insights aí do que você pode fazer para você mesmo no seu negócio ou você como gestor de automações, o que você pode vender e como pensar para vender para outros negócios.
Então é isso, assistam esse próximo vídeo que vai estar aparecendo na tela e até a próxima aula.